Você gosta de um desafio? Quer participar do desafio da biblioteca em 2018? Fica aí então que eu vou explicar como vai funcionar. Olá, meu nome é Cindy e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o desafio da biblioteca e eu vou falar especialmente de 2018. Eu já preparei os desafios que vão estar inclusos nessa lista do desafio da biblioteca. São 20 tópicos que a gente vai explorar durante o ano de 2018, então você pode ler ao longo do ano. Se você não viu, em 2017 eu fiz esse desafio, mas ele não tinha esse nome ainda, Desafio da Biblioteca, era um desafio de livros para 2017. E eu fiz logo no comecinho que eu criei o canal, então muito provavelmente você não conheceu o desafio, mas eu vim agora no final do ano já convidar você para participar do desafio a partir do ano que vem. Se você tiver curiosidade de saber como foi o meu desafio durante esse ano, eu vou deixar o link aqui nos cards e no box de descrição para você conhecer como foi o desafio. E antes do ano terminar também eu vou soltar o vídeo de resumo do desafio para mostrar para vocês o que eu consegui cumprir e o que eu não consegui. Como eu disse, são 20 tópicos, sendo o último deles um livro obrigatório. E eu vou explicar para vocês, eu vou lendo os tópicos e vou explicando à medida que eu achar necessário. O primeiro item é ler uma trilogia ou série completa. Eu tentei montar os desafios atingindo o maior público possível, porque eu sei que algumas pessoas só leem livros únicos, enquanto outras leem, em sua grande maioria, séries ou trilogias, outras mesclam, leem um pouco de cada. Então eu tentei colocar aqui tópicos para atingir todo tipo de público, tá? Então os gostos são variados, os tópicos são bem ecléticos aqui para atingir diferentes gostos literários, tá? E nesse tópico você precisa ler uma série ou uma trilogia completa, mas você tem que começar ela em 2018 e terminar ela durante o ano. Não vale ser uma série que você começou lá em 2017 ou algum outro ano e concluir em 2018, não. Tem que começar e terminar em 2018. Trilogia, são 3 livros, duologia 2. Duologia não entra aqui. Tem que ter 3 livros ou mais. Tendo mais de 3 livros, é uma série. 2. Ler um clássico da literatura russa. Bom, no ano de 2017, a Revolução Russa completou 100 anos e eu não tinha me atentado a isso, na verdade eu nem sabia que completaria 100 anos no começo do ano, quando eu elaborei o desafio no começo do ano de 2017, então eu resolvi colocar um livro aqui da literatura russa pra gente se inteirar um pouquinho desse meio. Tem gente que já leu livros russos, tem gente que não, tá aí pra gente explorar um pouco dessa cultura literária. 3. Um livro religioso ou com conotação religiosa. Nesse tópico você precisa ler um livro de uma religião que você siga, que você acredita ou que você queira conhecer, ou se você não tiver interesse, você pode ler um livro, que seja uma ficção, por exemplo, que explore um assunto que envolva alguma religião específica, que fale sobre alguma religião específica. Esse tem que ser o foco principal do livro, tá? Então pode ser não ficção ou livro de ficção, você escolhe, você decide, mas tem que ter o foco voltado para a religião. 4. Ler o livro encalhado há mais tempo na sua estante. Sei que para muitos isso vai ser um desafio bem árduo, mas vai exigir um pouquinho de esforço, mas eu sei que você vai conseguir. Eu tenho alguns livros aqui que tem com certeza mais de 10 anos que estão parados na minha estante e eu vou ter que caçar entre eles o mais antigo e ler. Não vale roubar, tá? Tem que ser o mais antigo mesmo. Mas tem que ser um livro que você não leu ainda e tá encalhado lá, tá? 5. Um livro com personagem sobrenatural. Mesma coisa que eu falei, muitos leem ficção, outros leem não ficção, alguns leem fantasia, outros nunca leram fantasia. Então tá aí a forma de você explorar um pouquinho esse lado e ler alguma coisa de fantasia para encontrar um personagem sobrenatural. 6. Ler um livro com mais de 500 páginas. Há quem lê calhamaços e há quem prefira os livros fininhos, mas aqui você vai ter que ler um calhamaço pelo menos durante o ano de 2018. 7. Um livro de não ficção. Mesma coisa que eu falei. Tem gente que está acostumada a ler não ficção, mas tem gente que só lê romance, só lê ficção, só lê fantasia, então é um convite para você explorar uma outra área também. Se você tiver em dúvida no que ler nesse tópico, espere até eu falar para vocês o livro obrigatório do desafio. Talvez vocês possam calhar de cumprir 2 tópicos para um livro só.
Aliás, vocês podem fazer isso, tá? Cumprir mais de um tópico para num único livro. Desde que ele se encaixe no tópico, você pode colocar aí quantos itens você quiser, você pode encaixar pro mesmo livro. Mas espera que no finalzinho, quando eu falar o livro obrigatório, ele é um livro de não ficção, então você pode utilizar aí. 8. Um clássico da literatura brasileira. Eu leio poucos livros da literatura brasileira, menos ainda clássicos, então eu gostaria de ler mais. Então isso é um desafio para mim também. Um livro de autor ganhador do Nobel de Literatura. Bom, caso alguém não saiba, o Nobel de Literatura ele é dado para um autor pelo conjunto das obras que o autor já publicou, e desde que o autor esteja vivo, não por uma obra específica. Então, assim, você vai escolher um autor e você pode escolher qualquer obra desse autor que tenha ganho o Nobel. 11. Um livro triste. Não sei vocês, mas eu não leio assim muitos livros tristes, não. Pelo menos já faz muito tempo que eu não leio. Eu tenho fugido bastante desse tipo de livro, mas tá aí um desafio para nós. E o conceito de triste vai depender de cada um, né? De repente o que pode ser triste para mim, para você, é tranquilo. Eu não costumo chorar em livro, mas eu sei que tem gente que se debulha em lágrimas quando lê livros tristes. Vamos ver se eu acabo escolhendo algum que desperte essas lágrimas ocultas em mim durante a leitura. 12. Um livro que se passa durante alguma revolução ou período político importante. Então, revolução, sei lá, pode ser uma revolução brasileira, revolução farroupilha, revolução que aconteceu fora do Brasil, russa, revolução francesa, revolução, não importa. Tem que se passar durante o principal momento do livro, tem que ser durante e tem que ser tratado no livro também, citado bastante no livro. Essa revolução ou período político, como por exemplo a ditadura. Aí você escolhe, dá uma pesquisadinha que eu sei que você vai achar alguma coisa. 13. Um livro que ganhou o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti é o maior prêmio dado dentro da literatura brasileira. Então são prêmios dados a livros publicados por escritores brasileiros. E são naturalizados. Então você precisa dar uma olhadinha aí, ver algum livro que tenha ganho o Prêmio Jabuti. Ele tem várias categorias, esse prêmio, ficção, tem infanto-juvenil, tem romance, enfim, tem um monte de categorias. Aí você dá uma olhadinha e escolhe algum. 14. Um livro de um autor norueguês. Por que autor norueguês? Não sei, deu vontade, eu coloquei aí. Até o começo de 2017 não tinha assim muitas opções, digamos. Era um pouco difícil de encontrar autores noruegueses em destaque, né? Mas com o lançamento do Boneco de Neve, o autor do Boneco de Neve é norueguês, então tem vários livros dele aí, dessa série de livros dele, que vai facilitar a vida de muita gente. Mas se você não gosta desse estilo literário, que é policial, ou suspense, terror, eu não tenho muita certeza, o Jostein Gaarder, que é o autor do Mundo de Sofia, ele é norueguês, então você pode ter como uma outra opção aí, Mundo de Sofia, quem sabe, ou algum outro livro do autor. Eu não sei ainda o que eu vou ler, mas o Mundo de Sofia é um livro que eu gostaria de reler, quem sabe eu não coloco ele aqui. 15. Um livro de terror. Tá aí um gênero literário que eu não conheço muito, eu só li o It, A Coisa, e eu gostaria de ler mais livros de terror. E de repente também o que é terror pra mim não é pra você e vice-versa, tá? Então pense alguma coisa, leia, encontre algum livro que você ache pela sinopse que pode ser um terror e coloque ele nesse tópico. 16. Um livro que se passe na Itália. Por que a Itália? Porque eu amo a Itália, simples assim. Porque livros que se passam na Itália são obras-primas. Brincadeira. Porque eu gosto muito da Itália, isso é verdade. Eu gosto muito, não vou dizer da literatura italiana, porque eu não conheço muito ainda sobre a literatura italiana, mas eu gosto muito do cenário Itália. Então eu queria convidar vocês para ler um livro que se passa na Itália também, porque o cenário é sempre muito encantador, pelo menos a meu ver. 17. Um livro escrito por uma mulher que tenha ganho algum prêmio, mas o livro dela tem que ter ganho algum prêmio. Incentivando um pouquinho, né, a literatura feminina, que eu sei que é um dos incentivos que muita gente tem promovido e que eu concordo. Então eu convido vocês para ler um livro que tenha sido premiado, o livro, não a autora, um livro que tenha sido premiado.
só que a autora, só que o escritor, o autor do livro tem que ser uma mulher, tá? Então, tem várias aí premiadas. Isso é uma coisa que cada vez tem acontecido mais, é ter mulheres escrevendo livros e esses livros sendo premiados. Então, escolha um livro premiado e leia com a gente. 18. Livro de ficção científica. Eu gosto bastante de ficção científica, vocês já devem saber, porque eu leio muita distopia, e distopia se encaixa dentro de ficção científica. E então eu vou convidar vocês para ler um pouquinho comigo mais de ficção científica. Não precisa ser uma distopia, tá? O conceito é mais amplo, basta ser uma ficção científica. 19. Um livro maluco ou engraçado. Um livro que tem uma proposta maluca, engraçada, bizarra, enfim, que você lê a sinopse que você fala, nossa, que coisa mais louca, vou ler isso aqui. Um exemplo que eu tenho para citar para vocês, talvez para facilitar, é o Guia do Mochileiro das Galáxias, conhecem? Então, é um livro completamente maluco, bizarro e muito engraçado. Então, e é um livro que eu recomendo, tá? Que é muito divertido, você lê e ri muito. E ao mesmo tempo, se você quiser, você pode encaixar no primeiro tópico, lembra que é ler um livro, ler uma trilogia ou série completa? O Guia do Mochileiro das Galáxias são 5, 6 livros, se eu não me engano. Sei que é uma série aí, então se você não conhece, é a chance de você começar a ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, que já cumpre o tópico de ser um livro maluco, engraçado. E se você gostar, você continua aí para encaixar no primeiro item. E o 20º e último item desse desafio é ler um livro que eu sei que muita gente já leu, mas é um livro que eu acho muito importante para a gente conhecer uma parte da história do nosso país, que não é muito propagada, muito divulgada, que é o livro O Holocausto Brasileiro. Pois é, houve um holocausto no Brasil sim, e ele se passa num hospital psiquiátrico. E é essa história que esse livro vai contar pra gente. Então, se você já leu o livro e não gostaria de reler, não pretende reler, tudo bem. Você já pode colocar esse item como cumprido. Mas se você já leu e quer reler com a gente, então ótimo, maravilha, vamos ler todos juntos de novo. Fique à vontade para decidir. Mas eu acho que é um livro que pode ser importante pra gente aqui, pra quem não leu, conhecer um pedacinho dessa história do Brasil que não é tão propagada. Bom, esses foram os 20 itens do Desafio da Biblioteca de 2018 e eu convido vocês todos a participarem. Logo no começo do ano de 2018 eu volto com outro vídeo para mostrar para vocês a TBR que eu separei para cumprir esse desafio. Eu vou mostrar todos os livros que eu escolhi para cumprir esse desafio. Então já vai pensando aí nos livros que você vai encaixar no desafio. Comenta aqui embaixo pra mim se você vai participar mesmo. Se você já tiver alguns livros em mente para cumprir alguns tópicos, já pode colocar aqui. Talvez isso sirva de dica pra mim ou para outras pessoas que leem os comentários. E a gente vai trocando experiências e pensando aí já na nossa listinha de livros para serem lidos. Se você já tiver em mente, já quiser montar e colocar aqui embaixo na descrição, nos comentários, os livros que você vai ler para cumprir esses tópicos, coloca aí, eu vou gostar muito de saber. Senão você vai montando, quando eu voltar para mostrar a minha TBR para vocês já aproveita e já coloca a TBR de vocês também nos comentários. Vai ser muito legal a gente compartilhar essas ideias de literaturas, tá certo? E eu espero que vocês participem do desafio, vão pensando nos livros, curta o vídeo antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.